convidar você a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar pelos enfermos, né? E especificamente entregarmos mais uma vez a nossa irmã Sol, que está hospitalizada. Nós temos acompanhado as notícias e às vezes não são tão favoráveis, mas a Bíblia diz que enquanto houver vida, a nossa condição enquanto servos do Senhor, enquanto aqueles que creem no milagre, a nossa condição é orar. Então, eu gostaria de fazer essa oração e quero convidar você a concordar conosco nessa hora de oração. Pai, em nome de Jesus, queremos orar, Senhor, pelos enfermos da Tua casa. Quantas famílias, Senhor, estão passando por momentos difíceis de enfermidade, aonde um membro, Senhor, da família está, Senhor, agora num leito de hospital, está em casa sofrendo por essa questão de saúde. Ó Deus, e nós cremos no poder da oração, Pai. E a palavra do Senhor diz que a oração da fé salva, sara e cura os doentes, Senhor. E nós cremos na palavra viva do Senhor, e enquanto há vida, Senhor, nós clamamos pelo milagre, Pai. E agora eu te peço que a nossa irmã Solange, Senhor, mais uma vez receba o toque do Senhor naquele hospital, naquele CTI, naquele leito, aonde aparentemente, Senhor, há uma inércia, há, Senhor, um corpo imóvel, mas nós cremos no Deus do movimento, aquele que faz o impossível se tornar possível, Senhor. Então, nós unimos as nossas orações, unimos, Senhor, os nossos corações e pedimos ao Senhor, Pai, sara a nossa irmã, Senhor. Se assim for a Tua vontade, ó Deus, nos dê a possibilidade de vermos, Senhor, a nossa irmã de volta à comunhão da igreja, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, e como filhos que somos, e como cremos no poder da oração, nós fazemos ela nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, e abrir a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1. Êxodo 2, a partir do verso 1. Se você está ao lado de alguém que está sem a palavra do Senhor, se aproxime para que ela possa compartilhar junto com você da leitura da palavra do nosso Pai. Amém? Se você já achou, você pode dizer amém? E diz assim a palavra do Senhor. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse:
porque das águas tenho tirado. Pai, mais uma vez nós fizemos a leitura da Tua palavra, que é santa, viva e poderosa, e mais eficaz do que espada de dois gumes, e atinge no íntimo da nossa alma, e faz a divisão entre alma e espírito, e nos concede a graça de vermos o Teu poder e sermos testemunhas dele para a glória do Teu nome. Então, Senhor, que agora sejam cativos mentes e corações ao trono da graça e revelação do Pai, e que a Tua palavra, Senhor, nos faça ainda mais perseverante na fé e na confiança de quem Tu és, e que ela seja poderosa em nós, para nos fazermos vencedores em o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Nós estamos diante de uma história bem conhecida, né? Eu acredito que todos nós que estamos reunidos aqui conhecem a história de Moisés, né? A história do nascimento dele, como foi difícil essa trajetória, mas eu não quero especificamente falar de Moisés e da história dele enquanto alguém que antes mesmo de nascer já tinha uma sentença de morte porque ele era um menino. Mas eu quero falar sobre alguém que é o pano de fundo dessa história, que é a mãe de Moisés, Joquebede. Uma mulher de fé, de coragem, de determinação, e é por isso que eu quero orar nessa noite e quero fazer você entender que esse é o caminho que nos leva a conquistar e a vermos os milagres do Senhor na nossa vida. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança em não abrir mão daquilo que é promessa, de não se deixar levar pelos rumores que o nosso adversário tem tentado lançar em alguns momentos específicos da nossa vida, dizendo que não tem como mais você conseguir o que você tem buscado em oração, que não há mais possibilidade de milagres, que as coisas realmente estão difíceis, que tudo está ruim e que não há mais o que fazer. Na verdade, se nós formos olhar nu e cruamente para esse mundo, essas são realmente o que a gente vai estar ouvindo e vai dizer, é verdade. Só que nós estamos na contramão desse mundo. A Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. E crer é você entender que mesmo que os seus olhos não vejam, o seu espírito, firmado no Senhor, te faz ver algo impossível acontecendo na sua vida. E isso aconteceu na vida desse menino. Essa mãe deixou para ele um legado de fé, de perseverança, de coragem. E eu quero dizer para você, meu irmão, existem pessoas olhando para você. Na sua família, existem pessoas que ainda precisam ser alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. E a sua vida de fé, de perseverança, de confiança, no meio da tristeza, no meio da tribulação, no meio da escassez, vai fazer toda uma diferença. Quando você disser, eu ainda creio, e por certo eu sei que se levantará aquele que divulga uma palavra de fé e de prosperidade e que advoga a minha causa. Sem fé, meu irmão, é impossível agradar ao Senhor. Se você tem entrado aqui às quartas-feiras, aos domingos, creia que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, você precisa entender que não é apenas vir, mas é saber que ao vir você vai dizer, Senhor, eu estou insistindo porque eu creio no que o Senhor pode fazer. E diferente de alguns de nós, às vezes, quando nós enfrentamos uma adversidade, como essa mulher, como a sua família sofreu, o nosso movimento e o nosso pensamento é, realmente não vai dar. Realmente as coisas são difíceis.
Nós estamos aqui quarta-feira após quarta-feira, no culto da fé, dizendo para você que toda a diferença há naquele que crê, que confia no Senhor. E nós temos uma palavra de esperança, de uma expectativa de algo bom que pode acontecer e de que você precisa perseverar nesse caminho de oração. Não tem outro caminho. Não tem quantidade de oração, não tem tempo em que você possa ficar tantas horas em oração. Quantos dias de jejum você vai fazer? Tudo isso se faz necessário e é muito bom. Porém, o seu relacionamento com o seu pai só vai acontecer quando você envolver-se em oração com ele, para que ele possa fazer por você o que ele fez na vida dessa mulher. Não adianta, não tem uma estratégia mirabolante, não tem uma receita, mas tem um caminho. O caminho é a oração. Meu irmão, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe o diabo te enganar, dizendo que você está orando há tantos anos e que não vale a pena. Isso é mentira do inferno. A oração é o caminho pelo qual o Senhor deixou para nós, para que nesse relacionamento com Ele possamos viver coisas grandes e firmes que não sabemos, já dizia o nosso profeta Jeremias. Então, essa mulher está diante de um grande problema na sua família. Ela e o seu marido, Joquebede e Arão, pais de Moisés, já com 2 filhos, vem chegando mais um, e ela recebe a notícia, por conta de um governo aprisionador, por conta de um governo de escravidão, um governo de roubo daquilo que era do povo do Senhor, para que valesse uma vontade própria dele, Faraó decreta uma ordem, porque ele vê que a partir do momento que ele tem a responsabilidade de governar, ele olha e vê um perigo que assusta ele. O povo de Deus começa a crescer de forma absurda, e isso assusta ele. José morre. Você que acompanhou aí as quartas-feiras anteriores a essa, alguns momentos específicos da vida de José, o que ele fez, como que ele chegou a ser o governador, o que ele fez enquanto governador, porém ele morreu. E a vida segue. E outro governo entra no caminho e na condição de ser aquele que tem a responsabilidade diante do povo. E o povo de Deus estava vivendo uma promessa de Deus de liberdade. Acabou o cativeiro, acabou a escravidão. Esse livro fala da liberdade, do que Deus fez ao libertar o seu povo do perigo da escravidão e de um trabalho escravo, de algo sofrido. Houve libertação da parte do Senhor. Então, meu irmão, se você esqueceu disso, você não precisa mais estar preso em uma cadeia. Há liberdade para você. Nós fomos libertados pelo Senhor. Os nossos pecados não nos prendem mais, porque o Senhor disse que dos nossos pecados Ele não mais se lembra, porque para nós Ele trouxe uma palavra de liberdade. Então, meu irmão, não deixe o diabo te aprisionar. Se relacione com Deus a ponto de você entregar sua vida em oração, para que você viva o que Deus falou que você viverá. Porque a Bíblia diz que aquele que quiser comerá o melhor dessa terra. Se você quer, meu irmão, fique à vontade. Então, Joquebede tem essa dificuldade na vida familiar, porque um filho está por vir e há um decreto que, se for o menino ao nascer, deveria ser morto. E aqui a gente não está hoje fazendo uma apologia às mulheres, falando de Joquebede, porque tem homens também, mas eu quero me ater à sensibilidade quando Deus fala de mulher na Bíblia. E eu quero que você se deixe ser aguçado pela sua sensibilidade, ao olhar e ver o que está ao seu redor,
como que as coisas estão acontecendo e você pode fazer alguma coisa. E o que você pode fazer é orar. A Bíblia diz que pelas autoridades nós devemos orar. E às vezes o que a gente faz? Começa a malhar o político tal, começa a blasfemar contra aquele que fez as coisas erradas. Lógico e evidente que eu e você, como seres humanos que somos, quando vemos essas coisas acontecerem, a nossa primeira reação é se indignar, é não gostar, é tentar, de alguma forma, extravasar a sua insatisfação. Porém, o caminho da Bíblia é ora, porque só Deus pode mudar situações. Só Deus pode alcançar os governantes. Só Deus pode fazer uma mente ser atraída para Ele, e por isso mudar as circunstâncias. Não tem outro remédio, meu irmão. Então, vamos acompanhar os conselhos da Bíblia, para que ela se cumpra em sua palavra viva e poderosa, por causa do nosso caminho de oração, crendo que Deus vai fazer alguma coisa. E eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Joquebede, quando começou a ver o perigo, a situação difícil, o cenário dela era de um governo opressor, ela estava diante de um lugar onde as coisas já eram, segundo as notícias que corriam, só desgraça. Havia uma ordem, um decreto, uma palavra de um governador que iria matar. Imagina isso. Você grávida, você descobre que você vai ter um menino, e a sentença que havia na época, no momento, era que esse filho, esse menino, fosse morto. E quando ele estivesse lá na hora de nascer, quando a sua mãe estivesse para dar à luz, o caminho nessa época era de parteiras que faziam o parto, era que elas, ao ver que era um menino, morte. Mas Deus já tinha um propósito na vida de Moisés, da mesma forma que Deus tem um propósito na sua vida. O Salmo 139 diz para nós que ainda enquanto um carocinho que nós éramos, já havia um propósito de Deus para cada um de nós. Então, você não nasceu por um acaso. Você não é resultado de um momento de prazer de um casal e aí, sem querer, você apareceu. Você não é um problema que quando a sua mãe soube que estava grávida de você, ela falou, estou sozinha e estou também com um problema. Todas essas possibilidades existem, porém a Bíblia diz que você e eu somos um propósito divino. Nós somos alguém pelo qual o Senhor sonhou, e para nós há uma promessa, ou melhor, muitas promessas. Então, se você acredita nisso, meu irmão, persiste em oração, persiste em confiar em Deus, porque as coisas podem mudar se você acreditar. Então, Joquebede, enquanto ainda não era a mãe de Moisés, ele estava por vir, ela sabe dessa situação, desse perigo, mas ela confia no Senhor. Acredito que ela passou os 9 meses orando, entregando aquele filho nas mãos do Senhor, porque ela acreditava que se Deus permitiu, se Deus prometeu, Deus ia cumprir a promessa até o fim. Então, meu irmão, se você está aqui hoje, há uma promessa de Deus na sua vida, mas existem pedras no meio do caminho, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Assim já cantou por muito tempo a nossa querida e saudosa irmã, pastora Ludmila Ferber. Então, a ordem era matar, porém as parteiras, no meio de muitas, sobressaíram 2, Puá e Sifrá. E disseram, nós vamos acreditar em Deus e só vamos fazer aquilo que o Espírito de Deus nos direcionar para fazer. E o Senhor direcionou para elas, não mate, o menino vai viver. E elas, confiando em Deus e não ouvindo aquilo que o inimigo queria trazer como impedimento da obra de Deus na vida de alguém, elas fazem o contrário.
dão lá um jeitinho, confia em Deus. Era um perigo que elas estavam correndo, era um risco, porque fazer aquilo que não era uma ordem do governador, da pessoa chefe do lugar, era algo muito perigoso. Mas elas preferiram confiar em Deus e ouvir a voz de Deus ao dar crédito à voz do inimigo. Meu irmão, confie em Deus. Se Deus falou, está falado. O diabo, ele tenta enganar, rugindo, imitando a voz do leão, mas ele não é o leão. Nós temos que acreditar que o leão da tribo de Judá é aquele que nos dá a garantia de irmos até o final, porque ele falou, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para ir até o final, te dando a graça de ver o poder que ele tem. Então, meu irmão, não desista, não pare de crer. Não pare de orar, não pare de buscar. Eu quero continuar dizendo, não sei quantos anos você está orando, 1 ano, 2 anos, não sei, mas eu só sei que a perseverança, tal qual dessa mulher, a levou a ver o filho nascer, viver e completar a obra até o final, para que o nome do Senhor continuasse a ser glorificado. E o nome de Joquebede significa Jeová é a glória. E ela acreditou na glória do Senhor que estava sobre a vida dela. Meu irmão, eu não sei se você sabe, mas há sobre você, sobre mim, a glória manifesta do Pai das luzes. Eu não sei se você já teve a experiência de você estar caminhando perto de algumas pessoas e a pessoa falar, nossa, mas tem um negócio estranho, diferente em você, um brilho que eu não estou entendendo, algo que eu fiquei meio que perturbado, porque eu não entendi isso. Meu irmão, a glória do Senhor está sobre você. Isso é fato, isso é real. Então, honre essa glória que caminha com você, mostrando toda uma diferença. Então, Joquebede, ao perseverar em oração, em crença, ela começou a se relacionar com o Senhor, tendo alguns movimentos e algumas atitudes que às vezes eu e você não temos. A primeira, como a gente vem de um exercício, né, de procurar as melhores coisas do texto para nos alimentar, foi assim com a história de José. Eu separei aqui alguns momentos, existem muitos outros. Quanto mais você lê, mais você vai receber revelação de Deus. Mas eu tirei alguns que saltaram-me aos olhos e me fez perceber que não há outro caminho que não seja a oração. E isso fortalece a nossa fé e a nossa confiança de que vai dar tudo certo. No fim, vai dar tudo certo. Então, Joquebede, ela entende que ela é alguém que é filha de Deus. A sua linhagem prova isso. Vindo da tribo de Levi, uma tribo, quando Israel foi dividida em tribos, representava a glória de Deus por ser a tribo que estaria aos pés do Senhor, adorando no santuário e declarando glórias e glórias e glórias ao Senhor dos exércitos. Então ela sabia que a glória do Senhor estava sobre ela, e sobre ela estava também a presença de Deus, que pode fazer todas as coisas. Então, meu irmão, se você não tem esse entendimento, recupere ele agora. Você e eu somos filhos de Deus. Sobre nós há uma promessa, ou melhor, inúmeras promessas. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Só falta eu e você acreditarmos e caminharmos nessa direção. Então, ela entende isso. E por isso, ela vai perseverando em fé. No começo do texto que a gente começou a ler, fala sobre a linhagem dela, fala de onde ela está vindo. E depois, o que se faz quando somos ameaçados pela adversidade, pelos problemas da nossa vida? O que você faz? Quando vem uma palavra que quer determinar a sua história, o que você faz? Infelizmente, pensando sobre isso, algumas coisas que nós fazemos é não vir mais para a igreja.
é parar de buscar, é perder a confiança, é esmorecer. Realmente não vai dar. Então, para que eu vou para a célula? Estou cheio de problema, estou endividado, não tenho muita coisa, me falta muita coisa. Não vale a pena. Para que eu estou indo todo domingo para culto? E eu estou lá e eu vejo as pessoas prosperando diferente da minha situação e eu nada, como diz lá no mundo, e eu neca. Meu irmão, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé. O salmista certa vez declarou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na hora da adversidade, do problema, o caminho não é se esconder e nem sair da presença de Deus. Pelo contrário, é você buscá-lo ainda com muito mais intensidade. É aí que você vai orar mais, é aí que você vai buscar mais, você vai emparelhar com aquele que busca o Senhor. Outra coisa também, com quem você se aconselha nessa hora da adversidade? Você vai procurar um amigo que já está frustrado também, todo endividado, todo troncho, totalmente já entregue às coisas dessa vida, embaraçados nela, e aí ele vai dizer para você, realmente, para que você vai para a igreja? Para que você vai ouvir pastor? Para que você vai para a célula? Nada dá certo. Você faz, nada acontece. Olha aí quanto tempo você está orando. E você ouve essas coisas. E você se afasta. Joquebede fez totalmente o contrário. Ela se aproximou ainda mais. Quanto mais ela viu o perigo, ela mais se aproximou. E daí, ela viu algumas coisas que eram necessárias. Ela olha para o cenário, vê que a coisa está cada vez mais pesada, mas ela fala, o meu Deus é poderoso. E porque Ele é, eu vou confiar nele. O que você faz? Então, eu quero te dar um conselho. Faça o que ela fez. Busque a Deus e acredite que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não ouça o que Faraó tem falado. Não dê crédito ao decreto de um rei desse mundo, mas creia na palavra profética do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Outra coisa também interessante na vida dessa mulher é que ela tendo terminado, ela tendo visto encerrou todas as possibilidades humanas, é aí que ela depende totalmente de Deus. Acabou. O menino, as parteiras permitiu que ele nascesse. Ponto. Nasceu. Muito bem. E agora? Ele ia ficar como bebezinho o resto da vida? Não. A criança ia crescer, o menino ia crescer. Ela só conseguiu segurá-lo, escondê-lo durante 3 meses. E olha que nos dias de hoje, as crianças estão evoluindo com muita rapidez. Então, 3 meses, tem criança que já parece que tem 6, que já tem 8, e que já está bem ativo. Então, ela segura durante só 3 meses. Agora, imagina como a criança chora, a criança começa a se movimentar. Como eu falei, hoje as crianças estão tão agitada que eu falo que qualquer dia vai nascer já a criança fazendo selfie. Nasci. De tão rápido que as coisas estão acontecendo. Então, ela segura durante 3 meses. Meu irmão, eu não sei quanto tempo está durando ou já durou o que você está vivenciando e isso está difícil de suportar. E você fala, quanto tempo mais eu vou poder sustentar? Não sei. Porém, se você confiar no Senhor, Ele vai dizer para você como que as coisas vão acontecer. E ela só conseguiu durante 3 meses. Passados 3 meses, ela poderia dizer, realmente, vou entregar os pontos que não tem mais o que fazer. Mas é aí que ela busca mais o Senhor. É aí que ela gasta mais tempo em oração. É aí que ela se envolve mais com o Senhor, dizendo, Senhor, eu creio nas promessas. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer.
o meu filho não morreu, as parteiras foram usadas pelo Senhor, deu um jeitinho lá e ele nasceu, então agora o que eu faço para continuar dando voz ao que o Senhor prometeu na minha vida? E aí, vem essas possibilidades em que ela começou a receber de Deus as estratégias. Meu irmão, quando você ora, quando você entrega, quando você confia, quando você eleva os seus olhos para o monte, o socorro vem. Só que não é o Senhor que vai fazer todas as coisas. Ele conta comigo, com você, para que você se movimente. E ela começou a receber estratégias. E essa estratégia foi louca. Imagina você. Quem teria coragem de botar um menino, um filho recém-nascido, quer dizer, já um pouco mais, né? Já tinha mais de 3 meses, dentro de um cesto e colocar no rio? E eu não teria coragem de fazer isso. Mas eu creio que aquela mulher foi corajosa, porque a fé a levou a esse patamar. Meu irmão, quando você se relaciona nesse movimento de fé, Deus renova a sua fé de forma que você faz loucura. E você não sabe por quê, mas você entende quando você vive o milagre que foi Deus que te deu toda a coragem. É só Deus, só Ele pode te dar estratégia de sair desse momento que você está vivendo. Só Deus pode tocar naquilo que você não consegue mais tocar, mas o Senhor vai lá e toca e mostra que Ele ainda continua sendo o que Ele não deixou de ser, o seu Pai. E a mulher, ela tem lá todo o preparo, bota lá no rio, onde o inferno disse que era para ser o lugar aonde seriam jogados os meninos para morrerem, aonde toda a possibilidade da alegria da casa por conta de um filho que nasceu estaria sendo jogado fora, estaria sendo morto. Mas Deus falou, nas águas aonde o diabo quer dizer que a morte, eu declaro vida. E foi isso que aconteceu. A vida do menino foi guardada, porque as águas do Senhor são águas que curam, águas que renovam, águas que restauram, águas que dão a possibilidade da vida. Então, beba dessa água, meu irmão. Beba dessa água e seja valente, forte e corajoso. E faça como Joquebede, deu uma rasteira no diabo. Foi isso que ela fez. E olha como que ela foi sábia, não por ela própria, mas porque Deus trouxe a revelação completa. Meu irmão, o Senhor não é aquele que dá as coisas pela metade. Acredite você, Ele faz completa todas as coisas. E aí ela vai e coloca o cestinho no rio, mas ela não coloca no meio do rio. Reparou você? Quando você lê o texto, ela vai e coloca o cestinho à margem do rio. Para que o menino no cesto, à margem do rio, preso ainda, aonde tinha terra firme, ele ficasse seguro. E a correnteza não levaria aquele cesto. Mas aquele cesto seria visto pelas empregadas do próprio inimigo que queria matá-lo. Olha isso. Olha como que é perspicaz a história. Olha como que os detalhes fazem parte de uma estratégia do céu para você e eu não perdermos a oportunidade de vermos a manifestação do poder de Deus. Então, meu irmão, preste atenção nos conselhos de Deus e siga a risca. Se Deus falou A, é A. Não tenta colocar A, B, C, D. Deus falou A, é A. Deus falou, coloca a margem do rio. Ela colocou. E olha que espetáculo. Colocando ali, ela ainda colocou, preparou a filha para ficar tomando conta. Meu irmão, envolva quem está ao seu redor para que as pessoas tenham a oportunidade de viver milagres que você vai trazer para a sua vida. As pessoas precisam ver o Deus que você e eu servimos, o que Ele pode fazer.
E aquela menina, enquanto menina, já estava vendo que a mãe dela não deixou de acreditar no Senhor, que eu tenho certeza que era proclamado dentro da casa deles. E Miriam fica lá tomando conta e vê o que está acontecendo. E aí, como Deus sempre faz ser confundido todo o plano do inferno, a filha de Faraó está lá, se banhando no rio, as empregadas com ela, e ela tinha um sonho de ter um filho. E aí, a criança lá, as empregadas dela olham e vê, nossa, já sabia da intenção da patroa, e fala, olha, tem um menino, à margem do rio. E aí, já sabiam de que linhagem era aquele menino, um menino hebreu. A filha de Faraó sabia que o pai não gostava desse povo, porém, ela vai na contramão da vontade do pai. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E ele usaria aquele menino para dizer, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E ele vai e deixa com que o inimigo tenha dentro da casa dele, através da filha, aquele que era e que continuou sendo o escolhido de Deus para ser um homem que levaria a palavra do Senhor. E aí, ela pega o menino para criar, e aí, rapidamente, a irmã já entra em ação e fala, olha, o menino, né? Mas precisa de uma babá. Eu conheço. Você quer que eu vou procurar essa babá e traga para você? E rapidamente aconteceu. E olha quem foi a babá, a própria mãe do menino. Estava acreditando que Deus faria alguma coisa, ela não sabia o quê, mas Deus foi orientando. Meu irmão, você não sabe ainda qual é o resultado, mas a Bíblia diz que a resposta final vem da boca do Senhor. Então espera Ele falar, porque Ele vai falar. Nós é que não estamos sempre atentos para ouvir, mas Deus vai falar, olha, vai naquele lugar, lá tem uma vaga esperando por você. Tenha certeza que Ele faz isso. Tenha certeza que ele faz dessas coisas. E a menina foi, chamou a mãe se colocou como a babá, começou a ganhar para cuidar do próprio filho, amamentou, declarou sobre ele todo dia e toda hora que ele seria aquele que manifestaria a glória de Deus, que ele seria quem o Senhor pensou que ele seria, que tudo ia acontecer, e ela foi incentivando com palavras de Deus no crescimento daquele menino. E ela fez o que o diabo disse que ela não faria. Meu irmão, se o diabo falou que você não pode cursar uma faculdade, isso é mentira. Se o diabo falou que você não pode prosperar, isso é mentira. Se o diabo falou que você, que veio de uma família humilde, não pode olhar para os bens dessa terra e querê-los para a sua vida, isso é mentira. A Bíblia diz, tudo posso naquele que nos fortalece. Meu irmão, se alimente da palavra, faça como Joquebede, não descreia, mas porém creia no Senhor e faça a sua parte. E foi assim que aconteceu. E ela criou o menino, e devolveu o menino quando ele já era maior, quando já estava pronto, e ele foi, sim, para a casa do inimigo. Porém, ele foi com um legado de uma mãe de fé, de coragem e de determinação, de um Deus que estava na vida dela e que fazia todas as coisas serem possíveis. Então, meu irmão, eu não sei se Deus já te deu algumas estratégias, mas se não, para você sair dessa dificuldade, acredite, Ele quer te dar. Eu não vou perguntar aqui quem está enfrentando dificuldades, problemas, porque seria algo que com certeza cada um ia poder dar o seu testemunho de uma dificuldade na sua vida.
Por isso eu não vou perguntar, mas eu só vou afirmar. Se você está enfrentando adversidades, problemas, lutas, aflições, creia que Deus é poderoso para mudar esse cenário. Faça como Joquebede. Olhe a todo o cenário e se movimente em fé, acreditando que Deus ainda continua mudando circunstâncias. Não caia na palavra do inimigo. Não se deixe levar pelo cenário que Faraó coloca diante de você, porque ele não é. Ele diz que é, mas ele não é. Porque quem é, que foi e continuará sendo, é o Senhor, na sua e na minha vida. Só basta você entregar a sua vida para Ele totalmente e acreditar no que Ele pode fazer. Foi isso que essa mulher fez. Se não, imagina você, ela estaria sem filho, não teria história para contar, não ia influenciar ninguém e as coisas estariam totalmente perdidas. Então, se você tem vindo aqui, quarta-feira após quarta-feira, acredite que a nossa intenção é impulsionar você a viver uma vida de fé e de confiança no Senhor. Você sempre vai ouvir desse púlpito essa palavra de encorajamento. No meio da semana, para você continuar ao final dela, acreditando e voltar para cá no domingo para celebrar, porque Deus continua sendo Deus. Será sempre Deus e nunca te desamparará. Ainda que a dor te diga que não, creia, Deus pode mudar todo um cenário por conta de uma promessa que Ele tem para mim e para você. Então, nessa noite, meu irmão, eu quero orar com você, para que você saia daqui levando essa mensagem. Como eu falei, tem muito alimento na história dessa mulher. Há muita coisa para te renovar no seu ânimo quando você ler e reler a história desse menino. E sempre que você lê a história do nascimento, da trajetória de Moisés, lembre-se de que por trás dele, o pano de fundo foi a vida de oração de uma mulher que confiou, que perseverou em oração, que teve uma fé ativa, uma fé operante, uma fé determinada a seguir os passos de Deus para conquistar a vitória. Então, meu irmão, copie esse modelo. Faça disso uma caminhada de fé no Senhor, porque coisas grandes e firmes você vai receber e vai viver da parte do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Como eu disse para você, eu sou alguém que tem algumas experiências. Por conta dessa vida de fé. Não vou contar agora, nem hoje, porque o tempo não dá e porque o tempo seria pouco. Mas se você quiser saber um pouco da minha história, você pode marcar um horário para conversar comigo, porque eu tenho muita coisa para dizer para você, de alguém que optou por confiar no Senhor e por exercitar minha fé, crendo que Deus é poderoso para quebrar toda sentença, para desfazer toda impossibilidade que o ser humano tem por muitas vezes, para ver quadros e cenários modificados, para sentir o toque do Senhor e para viver um milagre que aparentemente seria impossível, mas a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Então eu quero poder abençoar a sua vida com essa palavra de fé, de coragem, de ousadia. Não deixe de acreditar no Senhor. Perseverem na fé, na convicção de quem Deus é na sua vida. Não deixe o diabo roubar isso de você, porque isso vai te levar a lugares altos e a viver os milagres do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, nessa hora, por homens e mulheres que estão aqui, Senhor, e reunidos para glorificar o Teu nome, unidos em oração, unidos em uma meditação da Tua palavra,
Ó Senhor, nos aproximando ainda mais, exercitando a nossa fé e acreditando que aquilo que o homem diz não se compara ao que o Senhor falou para nós, a nosso respeito com relação ao seu propósito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida de fé, de perseverança, de confiança, seja cada vez mais ativada, Senhor. Que as experiências dos nossos irmãos que no passado viveram momentos específicos, exclusivamente nesse que nós, ó Senhor, meditamos nessa noite, a vida dessa mulher. Senhor, que essa fé, que esses movimentos, que esse modelo, Senhor, nos constranja a ponto de nós mudarmos a rota e melhorarmos o nosso caminho de relacionamento, de oração com o Senhor. Porque acreditamos que o que nós lemos aqui, Senhor, são verdades e que nos influenciam a ponto de vivermos o que essa mulher viveu, Pai. Então, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa. Obrigada porque a Tua palavra renova a nossa confiança. Obrigada porque a Tua palavra alimenta a nossa alma. Obrigada porque a Tua palavra renova o nosso espírito, Senhor. E assim possamos continuar dizendo que só o Senhor é Deus. Por isso, muito obrigada por tudo, Senhor. E nos abençoa cada vez mais, porque nós te pedimos que o Senhor não nos deixe desamparados, mas, pelo contrário, que o Senhor encontre em nós a confiança de alguém que persevera na oração, Pai. E assim nós te agradecemos por esse momento e a Ele damos ao Senhor a glória, a honra e o louvor em o nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Que Deus mais uma vez possa conseguir alcançar o seu coração. Amém. Graças a Deus. Estamos já caminhando para o fim da nossa reunião. Eu queria antes só agradecer, a presença dos irmãos aqui. Todos vocês que estão aqui, muito obrigado pela sua presença. É muito bom cultuarmos juntos aqui também na quarta-feira. Ministério de Louvor, de Som, Infantil, os obreiros, a mídia. Os irmãos que vêm nos servir, muito obrigado pelo apoio de vocês. Quero agradecer também a oração dos irmãos. Alguns estavam aqui semana passada e perceberam, que no final da mensagem eu passei muito mal, precisei ser socorrido aqui. O irmão Wagner está aqui de testemunha, que eu quase fui de arrasta, irmão Wagner? E o pastor Wellington me socorreram, me levaram para o hospital. Mas é isso aí, gente. O inimigo se levanta, mas ele levanta para cair mesmo. A gente continua firme. Estamos aqui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. E muito obrigado a todos pelas orações. Recebi mensagens no outro dia de irmãos preocupados. Falei, não se preocupe que eu estou firme, domingo eu estou lá, domingo eu estava aqui para cantar, não tinha som, a gente canta gritando mesmo. E vamos embora. Foi só um susto, Então é isso, muito obrigado pelas orações dos irmãos. Continue conosco, quarta-feira que vem, permitindo o Senhor, nós estamos aqui. Mais uma quarta-feira, mais um culto da fé, amém? Quero lembrar que nesse sábado, não sei se tem arte aí, Iago, será que tem? Nesse sábado agora, nós temos às 16h a rede de mulheres. Então, todas as mulheres da igreja estão convocadas a estar aqui, para um momento muito especial, todas as faixas etárias. É mulher, pode vir, 16h, rede de mulheres. E também no sábado, aí já às 19h, a rede de casais. Então, para todos os casais casados da nossa igreja, 19h nesse sábado. Domingo, lá, entrou a rede de casais, nosso irmão André Rocha prega muito. Se você não ouviu, venha ouvir, porque realmente é uma palavra que nos abençoa bastante. Rede de casais às 19h. No domingo, às 8h da manhã, nós temos aqui a nossa sala de oração, gente. É um tempo muito precioso, Então, você que nunca veio, vem que você vai gostar. É um tempo que a gente está junto aqui, aberto para toda a igreja. Acontece ali em cima, na sala da Rede Conectados. Não tem roteiro, é deixar o Espírito Santo livre, Então, a gente chega aqui junto, ora e deixa o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Você chega um pouquinho mais cedo às 8h, fica para oração, 9h tem as classes de ensino. Tem sempre uma classe que você pode assistir. E às 10h, o nosso culto de celebração, nesse mês de agosto, com palavras especiais sobre a paternidade de Deus. Amém? Vamos encerrar então. Pastor Silfarne, puder orar por nós aqui. Amém, irmãos.
boa noite, graças a paz. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra tremenda que recebemos hoje aqui, que realmente estamos aqui nessa fé, de que o lugar que era para ser o lugar de morte será o lugar de vida, quando o Senhor está à frente das nossas vidas, Pai. Leva-nos para casa nessa palavra de esperança. Dá-nos o restante de semana na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós e aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Não vai embora, se dá um abraço a alguns irmãos aí. Boa noite. Vão com Deus.